Vamos continuar falando sobre educação, porque a USP divulgou que todas as avaliações da segunda fase de alunos que foram aprovados por cota racial serão realizadas por uma chamada de vídeo a partir do ano que vem, ou seja, o vestibular que acontece no fim desse ano, para que os alunos comecem os estudos na Universidade de São Paulo em 2025. Por que de tudo isso? Polêmica. Algumas pessoas que estavam se aproveitando das regras anteriores para fraudar o sistema de cotas. Agora a USP quer ver por uma videochamada o aprovado em cota racial. Mais ou menos isso, Luiz Felipe Nunes. Bom dia. Bom dia, Lupato. Bom dia a toda a audiência da Rádio Bandeirantes. Mais ou menos isso mesmo, porque o que acontecia antes é que existiam modelos diferentes de fazer essa averiguação para candidatos pretos e pardos que passaram no vestibular da USP. O que acontecia é que as pessoas que eram aprovadas na USP pelo Enem e pelo Provão Paulista já passavam por essa confirmação de autodeclaração racial de maneira virtual, não tinham que ir presencialmente à USP e passar por uma avaliação. Já os candidatos que eram aprovados pela FUVEST, o vestibular tradicional da USP, tinham de ir lá no Butantã fazer essa averiguação por meio de uma banca e depois ser aprovados ou recusados. O que acontece é que no ano passado diversos casos foram judicializados por pessoas que apresentavam circunstâncias em que tinham sido recusadas na universidade por meio dessa declaração racial e afirmavam que existia uma incongruência entre as formas de avaliação. Então a USP, para tentar deixar de uma maneira padronizada, resolveu unificar tudo da mesma forma, fazer com que essa última banca, essa última análise fosse sempre virtual. O que acontece? Quando um aluno passa pela primeira fase, pensando em vestibular, passa pela primeira fase, passa pela segunda, é aprovado na USP antes de fazer a matrícula. Se ele foi registrado como uma pessoa preta ou parda e passou por meio das cotas, porque uma pessoa preta ou parda que decide não utilizar as cotas e passa de uma maneira regular na USP não precisa fazer essa avaliação. Agora, se ela passa justamente pelas cotas, por meio do que eles chamam de PPI, aí sim precisa passar por algumas avaliações. A primeira é, na foto que o candidato envia para o Enem, para o Provão Paulista ou pela própria FUVEST, ela vai passar primeiro por uma banca avaliadora composta por 5 pessoas escolhidas pela universidade, né? Na verdade, pela universidade e por coletivos da própria USP. Um docente da Universidade de São Paulo, um servidor técnico administrativo da USP, um aluno de graduação, um aluno de pós-graduação e um representante da sociedade civil. Todos eles, de acordo com a USP, têm que ter alguma relação com movimentos negros, têm que entender o que estão fazendo, porque eles vão avaliar os fenotipos das pessoas. Então, a cor da pele, os traços, os lábios, tudo isso é bastante subjetivo, eles colocam como critérios fenotípicos, então passam por esse critério de avaliação por meio dessa banca através da análise da foto. Se essa banca de 5 pessoas decidir, a maioria dessas pessoas decidir que a pessoa não se enquadra nas cotas, ela é reprovada nessa primeira banca e passa por uma segunda banca com a mesma composição. Essa segunda banca não vai saber que a pessoa foi reprovada, então ela não tem esse viés. Vai fazer essa confirmação, caso recuse essa pessoa novamente, aí sim ela chega nessa oitiva ou entrevista virtual. Essa entrevista virtual é feita por um computador ou por um celular, onde a pessoa se mostra ali pela sua câmera e passa por uma nova comissão de 5 pessoas e esse candidato tem que ler uma autodeclaração falando que ele é preto ou pardo e se enquadra nessas categorias de cotas. Ele pode ser aprovado nessa instância e aí entra na faculdade, pode fazer a sua matrícula ou pode ser reprovado. Se ele for reprovado nessa terceira avaliação, ele ainda pode entrar com um recurso ao Conselho de Inclusão e Pertencimento, onde uma nova oitiva ou uma nova entrevista pode ser solicitada para que ele possa ser aprovado ou recusado. A USP usa esse termo entrevista, mas não são feitas muitas perguntas ou respostas. É só uma ligação, uma chamada de vídeo onde a pessoa lê essa declaração de que ela se enquadra nas cotas e aí sim passa por essa avaliação. O que acontecia antes é que aquela pessoa ia de maneira presencial e agora vai de maneira virtual.
O processo de cotas da Universidade de São Paulo, assim como a outras universidades, já passou por diversas polêmicas. A USP adotou esse modelo em 2018, onde o candidato, depois que já era aprovado no vestibular e tinha que fazer a sua matrícula, bastava que ele assinasse uma autodeclaração no momento da matrícula, falando que ele pertencia, sim, às cotas, era preto ou pardo. O que acontece é que no decorrer dos anos, 193 denúncias foram feitas entre 2018 e 2021. A USP teve que rever o seu modelo de cotas, 7 pessoas tiveram as suas matrículas invalidadas, então em 2022 passou a existir essa comissão onde as pessoas eram avaliadas por outras pessoas se faziam parte desses grupos, se eram pretas ou pardas. Em 2024, a USP fornece que foram aprovadas 2.067 pessoas, na verdade foram 2.067 vagas reservadas a cotistas, das quase 12 mil vagas que a USP oferece de maneira regular. Desses 2.000 alunos cotistas, 1.827 foram considerados habilitados, então estavam regulares, podiam entrar como cotistas, o que significa que 88% dessas pessoas estavam fazendo a coisa correta. 204 pessoas foram consideradas não habilitadas, então foram reprovadas por essas bancas, e 45 pessoas desistiram no meio do processo. Não dá para cravar, porque a USP não passa esse dado de maneira mais concreta e mais ampla, mas dessas 45, talvez algumas dessas pessoas tenham desistido por se considerarem de fato que não eram pretas ou pardas, terem passado no vestibular e ao ver que seriam confrontadas por outras pessoas, desistiram do processo. Então, ampla maioria das pessoas que tentam entrar como preta ou parda, de fato mas existem pessoas que tentam e não são e tentam fraudar essas cotas, Lupato. Sempre tem, né? E acho que agora essa nova medida tomada pela USP, justamente porque as polêmicas começaram a surgir com maior frequência, inclusive com suspeita de erro de avaliação dos membros da Universidade de São Paulo, né? A gente teve no começo desse ano pelo menos 2 casos, um em medicina e o outro, não vou me lembrar o curso, de alunos que passaram com cota racial, foram negados pela banca da USP, depois a justiça mandou reintegrá-los ao curso porque teve esse vai e vem de discordância, de discordar do que estava acontecendo ali, se era ou não era parte da cota racial. Luiz Felipe Nunes, obrigado. Obrigado. Agora 11h33. Rede Bandeirantes de Rádio.